violam aí várias leis da física, tá? Esse, por exemplo, é um que viola muitas das leis da física, esse Star Wars. Então, vamos prosseguir aqui a nossa aula. Nós já sabemos quais são os 3 princípios da ótica geométrica. Vamos falar um pouquinho agora do que acontece com a formação de imagens nos espelhos planos. Depois de espelhos planos, a gente vai para os nossos espelhos esféricos, tá? Para entender espelhos planos, nós vamos falar de um princípio da ótica geométrica chamado reflexão da luz. Quando é que a luz reflete e como é que essa reflexão ocorre? Então, esse aí é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Então, o processo de reflexão da luz, ele é um processo que a gente diria que ele ocorre de forma seletiva, tá? Então, imaginem vocês que para eu enxergar a cor de um objeto, é necessário que eu incida sobre esse objeto ou um feixe de luz monocromático, da cor da pigmentação dele, ou um feixe de luz branco, que é um feixe de luz que nós chamamos de feixe de luz policromático, tá? Tem um simulador aqui, ó, do PET colorado, né? Deixa eu ver se ele vai abrir aqui o simulador, deixa eu fechar a página que o Murilo nos indicou. Eu não vou comprar esse sabre de luz para pôr no laboratório de física, Murilo. Agradeço a dica, prefiro comprar o que meu filho viu no site da China, é menos perigoso para o laboratório, né? E aqui eu tenho, acho que aqui não é sobre reflexão, é visão de cor, né? Depois vocês dão uma olhadinha. Vou aqui para os meus slides de novo, mas tem aí um simuladorzinho mostrando o que acontece com a luz, tá? O que eu quero com esse slide mostrar aqui para vocês? Opa, tô perdida aqui. Tem uma cena aqui do... O problema, Laura, é que eu vou abrir, agora já não sei nem se eu vou conseguir mais postar essa aula aqui no e-book. Vamos ver. Isso aqui é esse trechinho que eu gosto, Laura. É esse mesmo que eu costumo passar, Laura. Esse trechinho é fantástico, né? Então, eu tava procurando Tá em esse. português? Não, tá em inglês. Mas tá gravando a aula, Glaucia. Eu sei, aí não vai ter jeito, eu não vou conseguir postar. Mas é esse trecho mesmo que ele mostra, né? Aí ele não sai a luz, né? Ele só usa o campo gravitacional da mão, né? Eu acho essas cenas Mas bem... mais pra frente ele usa. Ele usa o raio de luz, ele guarda até no bolso o raio de luz, né? Quando o cara emite um raio de luz na direção dele, esses raios de luz, ele tem uma impressão até que ele guarda no bolso. Depois eu quero que o pessoal assista, quem não viu esse filme, eu não cheguei a ver esse filme inteiro, porque eu não tenho muita paciência para Star Wars, não. Né? Eu sei que tem os fanáticos aí por Star Wars que gostam desse vídeo, mas esse videozinho aqui, eu não sei quando é que eu ponho aqui. Ah lá, ele tem a mão dele soltando um feixe de luz, né? Atinge os objetos, o outro também tem uma fonte de luz primária aí na mão, e tem esses encontros desses raios de luz, aí ele guarda no bolso, aí, ó, ele pega e guarda lá no bolso para ele. Ó. Vamos guardar essa luz aqui, né? E aí depois ele puxa o tal sabre de luz e começa aí uma luta entre esse cara que eu não sei como chama e o Yoda. Né? Não sei porque que eu estou sem som, mas está em inglês. Né? Olha lá o tal sabre de luz. Olha o barulhinho que ele faz, né? Olha lá, eles colidem, né? Se isso é luz, não tem colisão, gente. E o feixe de luz termina, ele é visível, tem várias coisas aí acontecendo nesse videozinho. Isso é uma cena bem comum em Star Wars. Né? Eles lutando aí. E essa mão deles é uma coisa louca, né? Ele vai até impedir que o negócio caia em cima do Jedi, né?
Então, é só o trechinho do vídeo. Obrigada, Laura. Eu vou salvar o link dele de novo. Imagina. Colocar lá no e-book para o pessoal depois assistir, né? Para quem gosta aí de Star Wars, né? Essa cena é muito legal. Para quem gosta de Star Wars, Léo. Mas olha, essa cena aí é impagável, né? Um louco aí deles, soltando esses campos gravitacionais, campos elétricos, campos magnéticos, sei lá que tipo de campo é esse que eles têm aí na mão deles, né? Que é capaz de atrair, repelir as coisas, emitir luz própria. Então, nessa figura aqui, eu vou começar a falar um pouquinho da reflexão. O que acontece? Eu tenho uma superfície verde, tá? Eu tenho um objeto de pigmentação verde, e por qual motivo eu enxergo esse objeto de pigmentação verde? Sobre esse objeto de pigmentação verde está incidindo raios de luz branca. A luz branca é chamada de luz policromática. Por quê? Porque ela é composta da composição de várias ondas eletromagnéticas se propagando juntas, formando aí a luz sem nenhuma frequência específica, vermelha, amarela, todas juntas formam o tal do branco. Quando a luz branca, que é composta de todas as cores, de todas as frequências, atinge a pigmentação verde, todas as cores são absorvidas, com exceção do verde. Então, atinge luz branca, todas as cores são absorvidas, exceto o verde, que é refletido pela pigmentação do objeto. Portanto, eu vou enxergar o objeto verde, porque ele tem uma pigmentação capaz de refletir apenas as ondas da frequência do verde. Se eu tiver um objeto aqui, para mim é amarelo, não sei como é que aparece aí na tela de vocês, tá? Mas se eu tiver um objeto amarelo, eu só vou enxergar esse objeto amarelo em duas condições. Se eu incidir luz branca sobre esse objeto, porque a luz branca é composta de todas as cores, né? E aí, quando essa luz branca atingir o objeto que tem pigmentação amarela, todas as cores são absorvidas, exceto o amarelo. Então, o amarelo vai se refletir, vai voltar para o meio onde essa luz branca estava se propagando. Se eu não incidir luz branca para eu enxergar esse objeto amarelo, eu vou ter que incidir luz amarela, tá? Se eu incidir luz amarela num objeto que tem pigmentação amarela, nada é absorvido, apenas a luz amarela é que é refletida. Se eu tenho um objeto verde, e sobre esse objeto verde eu incidir luz monocromática, significa luz monocromática, luz de uma cor só, tá? De uma frequência só, vermelha, por exemplo. O que vai acontecer? Como o meu objeto tem pigmentação verde, ao incidir a luz vermelha, essa luz vermelha vai ser absorvida pelo objeto verde e nada vai ser refletido. Como nada vai ser refletido, quando eu olhar para esse objeto, como ele não está refletindo luz na direção do meu olho, eu vou enxergar esse objeto preto. Tá? Ele não reflete luz, então, para mim, ele é preto. Aqui eu tenho uma cena, né? Tentei montar aqui uns slides há um tempo atrás, mostrando como é a bandeira do Brasil pendurada numa parede branca, iluminada por uma lâmpada branca, tá? O que a gente observa em relação à bandeira do Brasil? Observo que existe um retângulo verde, existe um losango amarelo, existe um círculo azul, uma faixa branca escrito Ordem e Progresso e várias estrelinhas brancas. Eu só enxergo a bandeira dessa cor porque a luz que está incidindo sobre essa bandeira é a luz branca. E a luz branca é uma luz policromática. Ela tem a frequência de todas as cores. Então, quando a luz branca atingir o retângulo verde, o que vai acontecer? Todas as outras cores vão ser absorvidas, com exceção do verde. O verde não vai ser absorvido. O verde vai ser refletido, porque a pigmentação que está aqui nessa bandeira é uma pigmentação
que vai fazer com que a luz verde seja refletida. A luz branca, ao incidir no losango amarelo, vai fazer com que esse losango absorva todas as cores, com exceção da cor amarela. A cor amarela vai ser refletida, porque nessa região da bandeira existe uma pigmentação que é capaz de refletir apenas as ondas que vêm na frequência da cor amarela. Se eu olhar para o círculo, está incidindo luz branca. Ao incidir luz branca, todas as cores são absorvidas, com exceção do azul. O azul vai ser refletido, porque essa pigmentação que eu tenho na parte dessa bandeira é capaz de refletir apenas ondas que estão na frequência da cor azul. A faixa e as estrelas, elas são brancas, então ela não vai absorver nenhuma onda eletromagnética, ela vai refletir todas as ondas eletromagnéticas que estão incidindo nela, de todas as frequências das cores, e aí, como ela reflete todas, a reflexão é de uma luz policromática, e aí eu vejo ela branca. Se eu trocar a lâmpada por uma lâmpada amarela, olha o que acontece com a bandeira do Brasil, né? Eu tenho a parede, que era branca, refletindo luz amarela, tá? O branco, ele reflete todas as cores, né? Porque ele é a junção de todas. Quando eu falo em luz, tá? Se eu juntar todas as cores na tinta, por exemplo, eu não vou ter tinta branca. Se eu pegar tinta azul, tinta vermelha, tinta amarela, tinta verde e sair misturando, eu vou ter tinta preta, ok? E depois que eu tiver essa tinta preta, eu não consigo mais separar as cores novamente. Como a gente está falando em luz, luz para nós aqui são ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas vão se juntar, formando aí novas cores, porém eu consigo separar essas cores a hora que eu quiser, tá? Por serem ondas, por ser energia. Então, a parede, como ela é branca, ela reflete todas as cores. A lâmpada só está emitindo na frequência da luz amarela, então a parede branca reflete o amarelo. Vejam que o retângulo, ele é verde em duas situações, tá? Eu só enxergo o retângulo verde se eu incidir sobre ele luz branca ou luz verde. Quando eu incido luz amarela num retângulo que é verde, o que eu observo? Que ele absorve essa luz amarela e ele não reflete nenhuma onda eletromagnética de frequência perceptível para mim. Então, eu vou ver como se não tivesse emitindo luz por reflexão. Para mim, ele é preto. O losango ele já era amarelo. Ao incidir luz amarela, eu vejo ele ainda amarelo. O círculo, que era azul, ao incidir luz amarela, ele não fica verde, ele fica preto, tá bom? Porque para eu enxergar ele em azul, só tem duas condições, né? Incidir luz branca ou incidir luz monocromática na frequência do azul. Quando eu incidir amarelo sobre o azul, ele acaba ficando preto. Vejam que a faixa continua amarela e as estrelas também ficam amarelas, porque elas eram brancas. Se eu trocar a lâmpada por uma lâmpada verde, o que acontece nessa situação? Ao trocar a lâmpada por uma lâmpada verde, eu não consigo mais observar a diferença entre o retângulo da bandeira com a parede, tá? Aí minha figura não ficou bem feitinha, então dá para perceber onde estava o retângulo, né? É difícil montar essas figuras, mas a parede branca reflete o verde, o retângulo verde também reflete o verde, então passei aí a ter um grande losango preto. Não dá para ver mais o círculo azul, porque o amarelo absorve o verde, o azul absorve o verde, de tal maneira que eu não tenho luz refletida, então ficou tudo preto, o que era círculo, e o losango também. Tentei fazer a faixa verde com as letrinhas, não deu, faltou aí mais paciência para eu concluir esse slide, né? E aí até diminuí o número de estrelas, eu aumentei aí o tamanho das estrelas da bandeira, diminuí a quantidade de estrelas que tinha, porque realmente é muito chato ficar fazendo esses slidezinhos, e difícil, né? Quando eu ilumino com luz vermelha essa sala, o que acontece? A parede fica vermelha, porque a parede era branca,
refletindo todas as cores, então ela vai refletir o vermelho. Eu não tenho mais o losango, eu não tenho mais o círculo, eu tenho um quadrado preto, porque na bandeira do Brasil não tem a cor vermelha, então ele reflete, ele não reflete, né? Ele absorve. A única parte da bandeira que vai refletir o vermelho é a faixa, que é branca, e as estrelinhas, que são brancas também, tá bom? Teve uma prova no vestibulinho do Cotuca, não fui eu que elaborei nesse ano, na época eu não elaborava ainda as questões do vestibulinho, mas quem elaborou foi o professor Alain, depois de uma conversa que cheguei a ter com ele sobre esses slides, a construção desses slides, né, na época que eu estava montando, faz bastante tempo isso, né, estava montando esses slides para dar uma aula de ótica, e aí o professor Alain aproveitou essa ideia e pôs uma questão no vestibulinho do Cotuca, que era, na época, não era múltipla escolha, ele era dissertativo, e ele era ainda temático, né? Tinha um tema só para a prova inteira. E o tema da prova daquele ano foi reciclagem. E aí ele cometeu um errinho no enunciado, né? E a questão acabou sendo anulada naquele ano. E a questão era a seguinte, ele tinha em uma sala cestos de lixo, para lixos recicláveis. E a gente sabe que os cestos de lixos recicláveis, eles são cestos coloridos. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa prova do Cotuca, que falava de reciclagem, né? Então, tinham cestos, um era verde, e aí ele não chegava, acho que a especificar que material que era jogado nesse cesto de lixo verde, mas tinha um verde, tinha um azul, tinha um amarelo, tinha um vermelho e tinha um marrom, tá? Cada um deles era para selecionar um tipo de lixo diferente. E esses cestos estavam numa sala que era iluminada por uma lâmpada azul. E a pergunta que ele fazia era: uma pessoa que está dentro dessa sala, ela consegue ver qual desses cestos de lixo? Tá? Por que essa questão foi anulada? Até na época, eu trabalhava num cursinho pré-vestibulim, né? E a gente discutiu bastante essa questão. Ela foi anulada exatamente porque eu podia ter mais de uma resposta para ela, tá? Então, quais seriam as possíveis respostas? Ele não disse no enunciado a cor da parede. Então, se a parede fosse uma parede branca, por exemplo, tá? O que ia acontecer? Parede branca, ao incidir luz azul, a parede vai refletir o azul. Então, a parede branca fica azul. O cesto verde, ao incidir luz azul, ele absorve. Como a parede é preta e o cesto verde vai absorver a luz azul, eu vou enxergar ele preto. Então, eu vou enxergar ele, porque a parede está azul, eu vou enxergar ele na cor preto. O azul, por ser azul e a lâmpada ser azul, ele vai refletir o azul. Só que a parede também está refletindo o azul, então eu não vou ver ele, tá? Eu vou conseguir enxergar o amarelo, porque o amarelo vai ficar preto. Eu vou conseguir enxergar o vermelho, porque o vermelho vai ficar preto. E eu vou enxergar o verde, porque o verde vai ficar preto. Então, eu vou ter uma parede azul com vários cestos pretos, que eu vou conseguir apenas ver a existência deles ali, né? Não sei qual é para qual material que eu devo descartar, mas eu consigo enxergar 4. Eu só não consigo enxergar o azul, por ser azul e refletir a cor da lâmpada, e a parede ser branca e estar refletindo a cor da lâmpada. Agora, se a parede não fosse branca, ele não disse que cor é a parede, né? Vamos supor que a parede fosse preta. Vou supor, ó, parede preta, tá? Poderia supor outra cor, mas supondo que a parede fosse preta, pintada de uma cor bem escura, quando eu acendesse uma lâmpada azul, pode ser qualquer outra cor, né? Quando eu acendo a luz azul, o que vai acontecer? Se a parede for vermelha, ela vai ficar preta. Se a parede for laranja, ela vai ficar preta. Se a parede for preta, ela vai ficar preta. Se a parede for rosa, ela vai ficar preta, tá? Por quê? Porque ela não vai refletir o azul. Então, qualquer outra cor da parede, sem ser o branco, não reflete o azul. Consequência,
A parede fica preta, o cesto verde fica preto, o cesto amarelo fica preto, o cesto vermelho fica preto, o cesto marrom fica preto, todos esses ficam pretos, né? Porque eles não refletem o azul. E aí, o único que eu vou conseguir ver vai ser o azul, porque como a parede ficou preta, ele é o único que eu vou conseguir ver por reflexão da cor azul. Então, eu tinha duas respostas que eu poderia dar. Eu enxergo todos, menos o azul, se a parede for branca, ou eu enxergo apenas o azul e não enxergo os outros, se a parede não for azul e nem se a parede for de qualquer outra cor, menos azul e branca, tá? Parede azul e parede branca, eu enxergo todos, menos o azul. Para qualquer outra cor, eu enxergo apenas o azul. Então, por conta disso, a questão foi anulada. Era uma questão dissertativa, tá? Mas como ela assumia aí mais de uma resposta, ela acabou sendo anulada por conta disso, tá? Então, processo de reflexão, ele é um processo seletivo. E agora, quando a gente for falar de reflexão da luz, o que vai acontecer? Existem leis para reflexão da luz. Aqui eu tenho 3 figuras, né? Isso aqui seria uma figura de uma fotografia tirada em um laboratório. Aqui, essa segunda, que é a do meio, é uma figura de laboratório, já com os rabiscos em cima, né, mostrando o caminho percorrido para a luz. E aqui são as figuras que aparecem nos cadernos de física, são as figuras que a professora desenha na lousa, né? São as representações do raio de luz. Então, na primeira foto, que é essa aqui do lado esquerdo, o que eu tenho nessa foto? Eu tenho, na verdade, uma lanterna, aqui, ó. Essa lanterna, a lâmpada dela foi tampada com um pedaço de papel que tinha 3 orifícios, tá? Por que fez 3 orifícios no pedaço de papel tampando a lanterna? Para a gente conseguir ver 3 feixes de luz. Se eu deixo a lanterna inteira aberta, vai sair aqui um cone de luz divergente, que eu nem vou ver, tá? Aqui tem um papel apoiado para mostrar a reflexão dessa luz no papel. Então, eu consigo enxergar os feixes de luz, porque eles estão saindo da lanterna e refletindo num pedaço de papel que está aqui. Aqui eu tenho um espelho plano, ok? Um espelho desses que a gente costuma ter em casa, um espelhinho. E aí o que eu observo? Eu observo que esses raios de luz, 3 raios de luz paralelos, 3 feixes de luz, né? Atingem o espelho e retornam. Isso é, eles não mudam de meio. Então, eles estavam se propagando no ar e no papel, e eles atingiram o espelho e continuaram se propagando no ar e no papel, tá? Quando não muda de meio, o fenômeno, a gente já sabe que vai ser a reflexão. Quando a luz muda de meio material, o fenômeno é chamado de refração. Quando é que a refração acontece? Quando, por exemplo, aqui em cima é ar e aqui embaixo é água. Então, a luz está vindo do ar e vai mudar de meio. Ela vai sair do ar e vai ir para a água. Ao mudar de meio, o fenômeno é refração. E aí a gente vai observar depois por fotografia o que acontece na refração. Tá? Quando a luz não muda de meio, o fenômeno é a reflexão. Na segunda foto, vejam que em cima da primeira foi desenhado com uma régua os raios de luz. Lembrando que raio de luz não é vetor, tá bom? Ele só me indica qual é a direção que essas ondas eletromagnéticas estão se propagando e qual o sentido que ela está indo. Então, atingiu o espelho e voltou. A terceira imagem, eu já não tenho mais a foto do laboratório, eu tenho apenas uma representação do espelho. 3 risquinhos do lado direito representam que aqui é o lado de dentro do espelho. E onde não tem os risquinhos é o lado de fora do espelho. Então, os raios de luz estão vindo aqui de fora do espelho, atingem a superfície do espelho e voltam. O que acontece nessa situação? A onda eletromagnética, ela está indo com uma velocidade v, ela atinge a superfície do espelho e ela volta com essa mesma velocidade. Isso é,
A onda eletromagnética não muda de velocidade, porque, afinal de contas, ela não mudou de meio. Se eu pensar nas ondas, as ondas, elas são oscilações, então elas têm comprimento de onda, que é o que nós chamamos de lambda, tá? Se eu desenhasse as ondas aqui transversalmente, elas iam ter um determinado comprimento, que ao atingir o espelho, esse comprimento também não muda. A frequência da onda não muda, então eu não tenho mudança nas características da minha onda eletromagnética. Então não muda a velocidade, não muda comprimento de onda, não muda frequência, não muda amplitude. A única coisa que mudou foi que ela estava se propagando aqui na diagonal direita para baixo, agora ela está se propagando aqui na diagonal esquerda para baixo, tá? Ela só mudou aí um dos sentidos de propagação. Aqui eu tenho uma foto, tá? De um raio de luz atingindo um espelho, onde esse raio de luz, vamos supor que o da esquerda seja o raio de luz incidente, que aqui eu tenho uma ponteira laser, tá? Tenho aqui meu raio de luz incidente. Aonde ele atingiu o espelho, eu tenho uma linha aqui imaginária, que nós chamamos de reta normal. Foi desenhada aqui no meio, ela não existe, né? Ela foi só desenhada. E aqui eu tenho o meu raio de luz refletido. Então, a primeira lei da reflexão me diz que o raio incidente, aqui, ó, meu raio incidente, o meu raio refletido, aqui embaixo, ó, raio refletido, e a minha reta normal, eles são coplanares. O que significam ser coplanares? Eles estão todos no mesmo plano, tá? Eu não posso ter um raio incidente aqui, uma reta normal e um raio refratado para cá, por exemplo, um raio refletido numa outra direção, tá? Eles estão todos no mesmo plano. Se eu definir que isso aqui é um plano de um papel, eu não tenho o meu raio de luz saindo aí desse plano do papel. Os três pertencem ao mesmo plano. A segunda lei me diz que entre o raio de luz incidente e a reta normal, eu vou ter um ângulo de incidência, que eu vou chamar de ângulo I. E entre o meu raio refletido e a minha reta normal, eu vou ter um ângulo de reflexão, que eu vou chamar de ângulo R. Nessa primeira foto, a gente olha, ó, 10, 20, 30 graus, o ângulo de incidência, 10, 20, 30 graus, o ângulo de reflexão. Então, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais. Então, aí eu tenho aí as duas leis que compõem a reflexão. Raio de incidência, raio refletido e reta normal são coplanares, estão no mesmo plano, e também raio, o ângulo que se forma com o raio incidente e a reta normal, ele é igual ao ângulo que se forma entre o raio refletido e a reta normal. Então, esses são os princípios. E aí nós vamos ver como é que se formam as imagens dos objetos na frente de um espelho plano. Eu até fiz uma questão do vestibulinho, do Cutuca, uma vez, que perguntava, né? Você tá com uma camiseta do Cutuca, não lembro que ano que foi, na frente de um espelho, e você tira duas selfies suas. Uma apontando a câmera para o espelho, e a outra você tira apontando a câmera para você. E aí eu pergunto como é que aparece, né, a palavra Cutuca nas duas fotografias que você tirou. Na fotografia que você tirou virando a câmera para você, uma própria selfie, né? Você mesmo ali, vira a câmera e bate a fotografia. E a outra é quando você tira a fotografia sua na frente de um espelho, o que acontecia com a palavra Cutuca. E aí tinham várias imagenzinhas da camiseta, né? Representando, então tinha uma foto mostrando a camiseta com o ano. Eu não lembro que ano foi isso, porque eu fiquei vários anos preparando prova de vestibulinho aí do Cutuca. Mas eu lembro que dava maior trabalho fazer as figuras. Então, tinha lá, não lembro se foi 2017, 2018, como foi que eu coloquei. E aí tinha as alternativas com as várias camisetinhas ali representadas, né? Todas elas com duas camisetinhas. Pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui. Eu vou tirar a chamada de vocês, ó, daqui, só para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês estão vendo aí minha luzinha compartilhada. Então, aparece aqui para mim, ó, o nominho de quem está presente. Então, ó, começou comigo, aí tem o Abner,
Paraná, e vem o Efraim, ó, tá aqui. Em seguida tem o Felipe, o João, a Laurinha, estagiária que tá aí, vai até o Murilo. Depois eu tenho o Nicolas, vai até o Vinícius, aqui, ó. Aparece para mim todos que estão aqui na minha aula agora, tá? Estou encerrando a aula hoje pela formação de imagens nos espelhos, ok? Na próxima aula eu começo a aula por esse ponto. Se você puder me lembrar, Léo ou Letícia, onde eu parei a aula, eu agradeço muito, né? Então, eu estou parando a informação de imagens em espelhos planos. Vocês já podem começar a fazer a listinha de vocês. Quem já tiver um tempinho livre, já começa a fazer essa lista. Eu acho que tem aulas gravadas lá no e-book de vocês, tá? E a gente se vê de novo